em parceria, né, com vários outros parceiros, né, companheiros nossos aí da mídia alternativa. E o tema de hoje é um tema que está na ordem do dia, né? Muitos já estão debatendo, tem muita pressão, principalmente da rede de ensino, né, particular, da rede privada, para o retorno imediato às aulas, o mais rápido possível, mas o debate está muito intenso porque pais, alunos, profissionais da área da educação, entidades, né, vinculadas à educação, estão fazendo o debate correto de que não é possível nós termos retorno às atividades escolares presenciais sem que as condições de absoluta segurança estejam dadas, né, estejam consolidadas. Então, nós vamos ter hoje, neste debate, nesta live, a participação da nossa querida deputada federal Rosa Neide, do Mato Grosso, e ela é vice-coordenadora, né, do Núcleo de Educação da Câmara. Vamos ter a participação também da nossa querida deputada Tereza Leitão, deputada estadual, né, de Pernambuco, coordenadora do Setorial de Educação, né, do PT, da CAED, e militante ativo da área de educação do Fórum dos Deputados Estaduais. A presença do nosso querido secretário de Educação do Piauí, né, o nosso querido Ellen Gera, e também do nosso presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o nosso querido Heleno, tá? Então, nós vamos iniciar a nossa rodada com a deputada Rosa Neide, porque ela tem novidades. Esta semana, né, a Câmara votou a MP, né, que trata, né, de vários assuntos relacionados à volta às aulas, e parece também que tem novidade do Fundeb, né? Parece que finalmente nós vamos votar. Então, deputada Rosa Neide, com a palavra, a gente avisa aí quando faltar um minuto. Boa noite, senadora Ideli, boa noite, Tereza, Heleno, Ellen. Eu gostaria de, antes de fazer a minha intervenção, dizer da tristeza que vivemos nesta semana com a perda do companheiro Assis, deputado do estado do Piauí, do mesmo lugar de onde vem o Ellen, que era um grande parceiro na Câmara dos Deputados, foi sempre um apoiador muito forte das questões da educação. Toda hora que me via, me perguntava do Fundeb, toda sexta-feira fazíamos uma reunião do nosso agrupamento, ele era o nosso coordenador, e era uma pessoa maravilhosa que perdemos, esperamos continuar honrando o trabalho do deputado Assis na Câmara dos Deputados. E essa questão do Fundeb, aqueles que nos acompanham, vocês que estão conosco aqui nessa live, é talvez a maior preocupação dos gestores da educação pública do Brasil neste momento. O Fundeb, a PEC 15, começou a ser discutida em 2015, no governo do Temer, ela poderia ter sido votada, infelizmente o compromisso não foi suficiente para ter resolvido a questão ali, e aí chegou a esta gestão, e nós estamos praticamente há 1 ano e meio sem ministros da educação, porque já veio o primeiro, o segundo, o terceiro, quase o quarto, e a gente percebe que nenhum deles, eu que acompanhei desde o primeiro momento, em 2019, nenhum dos ministros que passaram pelo MEC teve a menor preocupação com a questão do Fundeb. Nós estamos no último ano do Fundeb, né? No dia 31 de dezembro de 2020, o Fundeb, nos moldes que está, ele tem um encerramento, e a Câmara dos Deputados, entendendo esse ano 2020, aí com a relatoria da deputada Dorinha, que é do DEM do estado do Tocantins, mas o grupo, né? Eu sou da comissão especial, sou da mesa, o grupo, em momento nenhum, criou nenhuma dificuldade com questões partidárias. Abraçamos a causa da educação e percebemos que outros partidos se juntaram também nesta bandeira que o Partido dos Trabalhadores sempre teve muito próxima e muito forte, e a gente vai percebendo quem são outras pessoas que estão ali ao lado. Sempre digo que já vou chamando de deputado, que o presidente da CNTE aqui conosco, professor Heleno,
está em todas as reuniões, praticamente nas reuniões presenciais. Eu falei, ele já estava bem deputado lá na Câmara, enquanto estávamos presencialmente. Depois, agora, no período de pandemia, reuniões online o tempo todo, um corpo a corpo, um convencimento aos líderes partidários para que venha para o plenário a votação do Fundeb. Então, o Fundeb não passará mais pela comissão especial. Nós temos reunião com a comissão especial na sexta-feira, às 13 horas, a comissão vai se reunir para olhar o texto, para fazer uma finalização, também fazer uma conversa com todos que estão na comissão. Entretanto, o combinado com o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, é que nós colocaremos no plenário na próxima terça-feira. A agenda da Casa na próxima semana será o Fundeb. Sei que o secretário Ellen, que aqui representa os secretários, ele sabe como os secretários de Estado e os municipais estão ansiosos. Imaginemos começar o ano de 2021 sem Fundeb. Nós vamos desregular a educação pública brasileira básica como um todo. Então, o ministro Weintraub, aquele que fugiu lá para os Estados Unidos, ele não sentou nenhuma vez. Nós o provocamos por 3 vezes, fomos ao MEC e ele dizia, olha, eu vou apresentar uma PEC, eu não estou gostando do texto. E não se dava nem a coisa de ler o texto, de fazer nenhuma discussão. Então, nós estamos sem ministério, o Ministério da Educação à deriva, até tem alguns comentando que nesse momento que não tem ministro, está até mais fácil de lidar com essas questões, porque também não tem a interferência negativa. Nós sabemos que governadores, prefeitos, todos estão conversando, a base da educação, todos os profissionais da educação aí, coordenados pelo nosso presidente Heleno, tem feito um trabalho muito forte junto aos parlamentares, mandando mensagens, mandando materiais, reivindicando a aprovação do Fundeb, porque aí depende o piso, o salário dos professores, tudo e dos profissionais como um todo, a manutenção da escola, são 66% do orçamento da educação básica brasileira vinculada ao Fundeb. E aí o ministro da Educação não tem a menor preocupação se acaba, se não acaba, se ano que vem é outro Fundeb. Sabemos que o Fundeb agrega agora mais 10 bilhões, mais de 10 bilhões ele vai agregar, ele passa a ter mais 10%, ele hoje é 10%, mais 10%, ele hoje atende 7 estados do Nordeste e 2 do Norte. A intenção era que fosse 40 para a gente chegar aí a todos os estados com complementação, mas não vai ser isso, vai ser gradativo essa complementação, só que nós já teremos recursos novos no ano que vem, porque nem será tanto, porque com a queda da arrecadação do ano de 2020, o ano de 2021 já vai começar com muita dificuldade. Então, sem mais recurso, sem apoio, como as redes de ensino começará o novo ano escolar. Então, nesse sentido, a gente tem toda a expectativa de, na próxima semana, fazermos esta votação. Eu não estou conseguindo ligar o meu microfone. Ah, agora sim, está ótimo. Rosaneide, mas nós votamos também a MP, e na MP tem uma parte da volta às aulas, né? Então, veja se está tudo correto. Tem que seguir as diretrizes das autoridades sanitárias, tem que seguir as regras do sistema de ensino, e a União, o governo federal, tem que dar assistência técnica e financeira, né, para poder garantir um retorno seguro às aulas. Então, eu queria ouvir já de imediato, né, o nosso secretário Ellen Gera do Piauí, como é que está a movimentação dos secretários estaduais aí para esta volta segura às aulas, Ellen? Boa noite a todas, boa noite a todos. Cumprimentar aqui a Ideli, Rosaneide, Tereza, Helena, me permitam cumprimentar sem dizer deputados, presidentes, aqui já na intimidade, e dizer que a notícia é muito boa que a deputada Rosaneide traz para a gente em relação à votação do Fundeb. E sem muitas delongas, se nós não votarmos o Fundeb, nós simplesmente vamos desmontar o sistema educacional brasileiro. Não existe educação pública no Brasil hoje sem a garantia de um fundo como o Fundeb para garantir o mínimo. O mínimo. Existem municípios que pegam todo o Fundeb, pagam pessoal e não sobra nada para investimentos. É por isso que a gente tem que realmente falar do Fundeb, ter mais aporte de recursos da União, enfim, a PEC 15 está aí, espero que entre na votação
E digo mais sobre o Fundeb. Em relação ao Fundeb, nós já vamos sofrer esse ano com a queda das receitas. O Fundeb ele é sensível em relação às arrecadações, aos tributos estaduais, municipais. Nós já vamos sofrer agora, então a gente precisa de auxílio do governo federal. Eu sei que tem texto tramitando na Câmara em relação ao auxílio à educação. E para a gente planejar o ano que vem, eu preciso saber o Fundeb. Então, quanto mais tempo a gente pede em relação ao Fundeb, fica difícil para os sistemas se planejarem para o ano que vem sem saber exatamente quais são os recursos, o orçamento que teremos à disposição no ano seguinte. Então, é essencial votar logo o Fundeb. Bom, nesse tempo de pandemia, uma notícia muito boa é que a educação ela se manteve ativa. Realmente, professores, professoras, escolas em todo o Brasil se reinventando, sendo desafiados os profissionais de educação, mas vieram realmente para a linha de frente e mantiveram a educação viva. Aqui no estado do Piauí, a rede estadual de educação, todas as escolas estão em trabalho com atividades não presenciais. Sabemos de todas as dificuldades de conectividade, dificuldades de acesso a estudantes nas zonas rurais, enfim, mas mesmo assim as escolas com estratégias diversas para garantir esse acesso à educação e manter esse vínculo importante entre escola e estudantes, que será essencial no retorno às aulas presenciais. Quando a gente fala de aula presencial, e aí existe uma certa agonia da gente definir logo essas datas, tenho visto já um movimento nacional de alguns estados já lançarem, publicarem as datas de quando nós retornaremos ao chão da escola, mas digo para vocês aqui dessa reunião, dessa agenda, dessa live, não existe segurança ainda sanitária para retorno presencial em escola, não. Eu, pelo menos aqui no Piauí, com todo o comitê científico que o nosso governador, junto com todos os governadores do Nordeste, tem à disposição, com o nosso comitê de operações emergenciais, nós não conseguimos enxergar segurança sanitária ainda para o retorno presencial. E, aliás, esse é o primeiro protocolo a ser vencido. A garantia de que o chão da escola não seja um ambiente de contágio de novo coronavírus. A gente não pode nem pensar em voltar para a escola se a gente não conseguir vencer esse protocolo. E para vencer esse protocolo, como a Ideli falou, a gente precisa equipar as escolas. Temos que pensar em máscaras, álcool, dispensadores de álcool, temos que pensar em testes, enfim, a gente precisa analisar se a gente vai colocar pia, por exemplo, em espaços abertos das escolas, como que serão os refeitórios, como é que a gente vai manipular a merenda na escola num momento como esse, a própria fila da merenda, os refeitórios, as salas de aulas, as distâncias entre as carteiras, e aqui a gente poderia enumerar vários desafios que nós precisamos vencer de organização da estrutura para que a gente tenha realmente um chão da escola seguro para o retorno das atividades presenciais. De qualquer forma, o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Educação, junto com a Undime, todos nós temos trabalhado em sintonia. Existe uma frente de trabalho hoje no CONSED, que ela elaborou um documento com diretrizes para esse retorno presencial, independente do momento, mas as diretrizes elas foram dialogadas entre os estados, nós pactuamos um conjunto de diretrizes importantes, diretrizes que vão na ordem de medidas sanitárias, protocolo pedagógico, como que nós vamos lidar com os desafios educacionais, com as limitações que foi o processo de aprendizagem desses estudantes em suas casas, a gestão das pessoas, quais os professoras conseguem realmente voltar, quem está numa idade ou numa faixa de risco, e também um protocolo de contingência, porque no momento em que a gente retoma e existe algum índice de contágio na escola, a gente tem que estar preparado imediatamente para poder ter um contingenciamento ali na escola. Então, não é um protocolo simples. Eu já tenho visto aqui alguns estados apontando a data de retorno. O Piauí já colocou as escolas para o último estágio de retorno. É assim que você vê, o governador ele tinha colocado as escolas na segunda etapa de retomada aqui. Então, depois de todas as análises que nós fizemos, nós já colocamos a escola para a última etapa. Então, a gente nem fala de retomada presencial no Piauí antes do dia 22 de setembro. Já foi a atualização do protocolo aqui no estado do Piauí. É difícil falar isso, a rede particular realmente tem sofrido uma pressão muito grande, mas aqui no nosso estado, realmente, nós estamos conduzindo de forma muito forte a priorização da saúde e da vida das pessoas. Muito obrigado, Ellen. E
mais um pedacinho do que foi aprovado na Câmara ontem, né? Porque tem a ver com esta volta segura às aulas, que é, acho que uma coisa muito importante, que foi a suspensão da obrigatoriedade dos 200 dias letivos e também a possibilidade de cumprir a carga horária das 800 horas, né? Podendo ir avançar até o ano que vem, né? Com este calendário que dá uma flexibilidade né, importante aí nesse retorno seguro. E aí, Tereza Leitão, nossa deputada estadual de Pernambuco, como é que está a movimentação nas assembleias legislativas, né? Nós temos debatido muito isso no fórum, né, dos deputados estaduais. Boa noite, Rosa, Ideli, Elengera, Heleno. É um prazer estar debatendo com vocês. Boa noite a quem nos ouve, a quem nos segue. Eu queria, antes de entrar no tema, parabenizar a Fundação. Eu sei que foi uma articulação grande da SNAI em colocar a educação nesse contexto do observatório do coronacrise, porque é um dos setores que está sendo mais atingido. Nós temos a saúde propriamente dita, né, atingida pela crise sanitária, pela dificuldade de hospitais, pela dificuldade de leitos, de materiais médicos hospitalares. Nós temos a economia, que já vinha abalada pelo desgoverno central e que se abalou mais ainda, né, nesse processo de isolamento social, e a educação. E a educação, logo de início, as aulas foram suspensas de sopetão, e foi necessário fazê-lo, mas não houve um planejamento para o que vamos fazer, até porque o horizonte do retorno ninguém imaginava que fosse tão longo. Nós estamos há mais de 100 dias com as aulas suspensas. Foi necessário, importante, e o retorno precisa ser muito bem calculado, muito bem planejado, e nós estamos vivendo este tempo. Então, passado o primeiro momento, as assembleias legislativas começaram também a atuar, porque a falta de medidas do MEC, a falta de medidas do governo Bolsonaro, os governadores, os prefeitos tiveram que tomar suas próprias iniciativas. E as assembleias entraram também nesse debate de forma muito contundente. Nós temos vários projetos de lei que incidem sobre a crise do coronavírus, e agora nós estamos verificando que foram criadas, nesse fórum de deputados, onde nos reunimos regularmente, foram criadas comissões de acompanhamento da crise do corona em várias assembleias, e agora comissões de discussão do retorno seguro às aulas. Algumas, a exemplo de Pernambuco, que eu sei que outros estados também o fizeram, realizaram audiências públicas no âmbito das comissões de educação, com a participação dos principais agentes que estão tratando essa questão nos estados. O secretário de Educação, que é o gestor das redes, Ellen sabe disso muito bem, né? O Conselho Estadual de Educação, de onde emanam as regulamentações todas, e a Undime, que é um ator fundamental, porque nós não podemos dissociar a relação interfederativa entre estados e municípios. Vá que um estado determina uma data para voltar e o município determina outra, vira uma confusão, né? Então, há essa necessidade também, e existe uma intensificação muito grande desse debate. Eu diria que é um debate dos mais urgentes, porque além de nós precisarmos nos planejar do método, do modo, não é? Temos que garantir, como nós estamos orientando através da própria CAED e desse fórum de deputados, temos que garantir que este protocolo, que agora já faz parte da medida provisória, ele seja objeto de uma grande negociação. São muitos interesses que entram em conflito, e nós não podemos deixar de dizer que o principal interesse é pela vida, é em torno deste principal ponto que todas as outras coisas devem ser implementadas, mas você tem a rede privada,
alguns estudantes saindo porque os pais não querem pagar a mensalidade. A gente tem medo de que a rede pública seja alvo de muito abandono escolar, porque as aulas remotas, né, as atividades remotas não chegam a todas as casas, ou porque não tem o equipamento, ou porque não tem internet, ou porque o domicílio sequer tem uma organização de espaço que possa conceder ao aluno um mínimo de concentração. As famílias estão muito aperreadas, então a gente tem que ouvir também os pais, tem que ouvir os professores, tem que ouvir os sindicatos, tem que ouvir os gestores. Então, esse procedimento de negociação, de uma ampla mesa de negociação, ele também está sendo defendido pelos deputados e deputadas, porque aí entra também a nossa contribuição, como parlamentar, a nossa contribuição como também legisladores, né? Nós fizemos os relatos dos deputados vão muito por aí, fizeram várias indicações, vários requerimentos, projetos de lei. Há, de fato, um envolvimento grande para que haja um planejamento do retorno e esse retorno seja referenciado pela volta segura, em uma articulação entre saúde e educação. Não somos nós que vamos dizer que a segurança sanitária já está adequada para o retorno, nós temos que ouvir a área médica também. Tudo isso está sendo, neste momento, trabalhado pelas assembleias legislativas, pelos deputados estaduais, e acho que essa medida provisória de autoria que foi aprovada agora, ela pode ensejar um outro patamar de debate, como também o PL da deputada Rosa Neide, que pode também nos ajudar bastante, né? Temos hoje uma questão que está sendo avaliada pelas Assembleias Legislativas e pela própria CAED, que é a nota técnica do Ministério Público do Trabalho, que traz outros elementos, para além dos elementos meramente pedagógicos, para além do próprio ambiente escolar, questões também relacionadas a direitos trabalhistas. Qual é o significado dessas aulas remotas na relação trabalhista? O que é que isso tem produzido, inclusive na saúde mental de professores que se desdobram com muita generosidade, com muito compromisso, para fazer uma coisa que não foram preparados para fazer. A nossa formação não abarca ainda, o domínio das mídias digitais, e estamos desafiados a fazer. Então, o debate nas assembleias está bem articulado, a nossa participação é bem presente, e eu espero que nós possamos, cada vez mais, ter esse trabalho bem em muita sintonia entre a Câmara Federal, as assembleias legislativas e as gestões públicas, estaduais e municipais. Estão conosco nesse processo, usando a sua página, apresentando também contribuições para o debate, levando essa discussão para toda a classe trabalhadora que passa pela situação que nós também estamos passando dentro da educação, com algumas precipitações de reabertura das atividades, mesmo com a curva subindo de contaminação e de mortes no país e em alguns estados daqui do Brasil. A outra organização ampla que estamos aí articulando e trabalhando é o Fórum Nacional Popular de Educação. 35 entidades nacionais também envolvidas, debatendo esses temas, essas questões que nós estamos levantando aqui. E estamos atuando diretamente, junto com a CUT, nas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Então, as políticas, as ações que as frentes estão desenvolvendo, estamos atuando. E eu quero destacar, Ideli, dentro dessas atividades da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, é o abaixo-assinado por taxar fortunas para salvar vidas. O Ellen levantou aqui um monte de questões já preocupantes e como a gente vai financiar essa estrutura necessária, e para financiar tem que ter recursos. Se não tiver recursos, não tem como fazer. E nós temos 1% da população brasileira que concentra recursos demais. Então é preciso compartilhar essa riqueza concentrada para atender aquelas pessoas que estão aí em situação muito difícil, que é a maioria do povo brasileiro. Então esse elemento todo está aí no conjunto, e a CNTE atuando nessas frentes para poder a gente enfrentar a situação
difícil, né, que estamos enfrentando aqui no Brasil e no mundo, Edeli. Obrigado, Heleno, muito obrigado. Além de taxar grandes fortunas, tem que taxar lucros e dividendos, né, que só tem 2 países no mundo, né, que não fazem taxação de lucros e dividendos, e é um dinheirinho que ajudaria muito aí as nossas condições corretas. E eu queria já de imediato passar para a deputada Rosaneide, porque, assim, votou a MP na Câmara, agora vai para o Senado, né, Rosaneide, tá? Então, que você pudesse também falar um pouco desta questão da tramitação da MP que trata, né, de questões específicas da volta. E também, se você podia falar um pouco a respeito das pressões dos interesses econômicos, porque tem, assim, né, ensino à distância, que eles querem colocar como, entende, fato consumado, tem debate sobre voucher, ou seja, tem um monte de movimentação, né? Inclusive que algumas delas fizeram parte aí dos ministros que não chegaram a sentar e já caíram, né? Pelo menos 2 deles com vínculos aí a questões bastante delicadas, né? De interesses, né? Vultosos, né? Interesses muito importantes aí de se aproveitar de recursos da educação. Então, Rosaneide, quais são as movimentações aí para o próximo período na Câmara e no Senado? Veja bem, nós, mesmo em tempos de pandemia, tem gente que não tira o olho grande dos recursos públicos, né? Alguém está preocupado com a vida e nós temos que manter a vida, e alguém está, fazer como a reunião dos ministros do dia 22 de abril, né? Enquanto a população está distraída aí com o coronavírus, vamos abrir a porteira aqui. Então, mesmo no Fundeb, Ideli, tem uma força parlamentar muito grande em relação a voucher. Não, as prefeituras não dão conta da demanda da educação infantil, então vamos dar voucher para comprar as vagas. Agora, já sofremos várias investidas. Olha, os alunos da escola privada vão para a escola pública. Então, para o pai poder escolher a melhor escola, estar bem assistido, vamos também aportar um recurso para que os alunos tenham essa ajuda para chegar na escola pública e passar esse recurso para a escola pública, o governo paga. E o pai escolhe a escola. Quer dizer, vai ter uns alunos pagando com cheque uma escola e tirando dinheiro das outras numa relação público-privado nestes moldes. Então, a gente realmente tem de tudo, né, em relação ao Fundeb e em relação também à questão da pandemia e as relações com que as pessoas tratam os recursos públicos. A 934 foi votada, aprovada, a relatora foi a deputada Luísa Canziani. A gente avaliou, enquanto partido, que foi um texto bem melhor do que ele veio um texto que era inaceitável, e a relatora ouviu bastante os partidos, acatou parte das emendas, e ficou um texto melhorado. Algumas questões aí você já colocou com bastante evidência, as possibilidades, né, de fazer as tratativas dentro da relação federativa do Brasil, que é uma coisa que falta ao MEC. Eu vejo o Ellen falando, o Concede sentou e a gente discutiu, então o Concede fazendo o papel do MEC. Quando é um DIME também que sentou, discutiu, às vezes discutiu com a CNTE, discutiu com outra entidade, mas não tem a coordenação central, não tem um esteio constitucional, que é o papel do Ministério da Educação. Então, nós estamos vivendo bons tempos do Haddad, do Mercadante, né, chamando todos os secretários, independente da coloração partidária. Eu, à época, era secretária de Estado, às vezes brincava, falava, eu sou do PT, não tenho privilégio nenhum. Todo mundo estava junto, todo mundo fazia pactuação junto. Depois que entrou esse governo, esses golpistas, depois do golpe para cá, é golpe na educação todos os dias, independente se é de direita ou de esquerda, tirando fatias da educação. Então, aprovou, a MP deixa claro a necessidade da regulação no modelo federativo, que é a Constituição brasileira. Ouvi, que é outra dificuldade muito grande que esse governo tem, se o usuário da educação é o estudante, se quem faz a escola acontecer é o profissional da educação. Se esses dois não podem ser ouvidos, né, que o próprio ministro já colocou da sala da Comissão de Educação os representantes dos estudantes para correr, a Helena estava presente. Então, assim, a gente lida com esse tipo de gente, né?
mas eu estou vendo a integração forte dos secretários de educação através do Concede, a discussão da Undime, a relação da Undime com o Concede, o trabalho eficaz, forte da CNTE, agregando e aí, nesse momento, se colocando não como um sindicato defendendo uma corporação, mas de um sindicato que chega em todos os estados, se coloca à disposição para construir as alternativas e as saídas. Então, a MP ela foi muito conversada com os senadores também. Então, ela vai chegar ao Senado, ela já está no Senado, há uma pressa de pautá-la, ela deve ser pautada provavelmente na próxima semana, e há bastante conversa para que não haja tantas modificações. Se não houver modificação, ela vai ser finalizada no Senado. E aí a gente tem como legislação, pelo menos para balizar, porque ontem eu estava participando da reunião com a presença de uma representante do MEC, a Helena também estava, e no momento que falou qual é o protocolo, aí veio um rapaz para apresentar. O rapaz apresentou um protocolo que as universidades estavam fazendo álcool em gel, estavam fazendo máscara e tal. E como é que vai voltar às aulas e como é que vai coordenar a educação brasileira, a privada, a pública, a básica e a superior? Eles se distanciam. É como se não fosse responsabilidade do MEC. Não tem a coordenação central para fazer essa discussão. Então, a MP vai ser o norte, o balizador. A gente também tem o projeto de lei 2949, que já foi votada a urgência. O companheiro Edilvan, deputado do Ceará, do PDT, construímos juntos, né, ele assina esse projeto de lei, a deputada Dorinha vai ser a relatora, o relatório está pronto, nós estamos conversando com o presidente para colocar na pauta, porque ele vai detalhar, o protocolo que está na MP está detalhado, qual é o papel do Concede, da CNTE, da Undime, como é que vai se dar as mesas de negociação no nível nacional, estadual e municipal, criando dentro da escola uma comissão para pensar o volta às aulas, todos os problemas inerentes de cada realidade. Sabemos que não é uma realidade igual no país inteiro, não tem como fazer um protocolo e dizer vai aí, prega na porta e segue, né? Então, os protocolos vão ser construídos dentro de uma norma basilar, como é a MP e depois o PL, mas cada estado, cada município vai ter a sua autonomia de inserir neste protocolo a realidade local. É nesse sentido que a gente está aguardando, e a gente sabe que professores e estudantes do Brasil, que estão diretamente dentro da escola, os profissionais da educação, não podem colocar a vida em risco e não pode levar a contaminação da escola para casa e para as ruas. As nossas escolas não são os melhores exemplos sanitários, né? Para que o governo tem que liberar recursos. Você tem que restaurar banheiro, você tem que colocar pias nos corredores. Ellen, que está aí, sabe quantas máscaras ele tem que ter por dia para que a rede dele possa estar na escola. Quanto de álcool ele vai ter que ter por dia. Quantos alunos ele vai poder receber diariamente. Ele já falou do refeitório, do lanche. Todas as questões têm que ser pensadas porque a pandemia não acaba. Nós estamos vendo países aí que já estava retornando e agora, de novo, começa a contaminação. Então, a escola é o maior lugar de concentração diária de pessoas. São 45 milhões de estudantes da escola pública, mais os profissionais, seus pais, né? Nós temos quase a metade da população brasileira envolvida diretamente, né? Pai, mãe, estudantes e profissionais. Nós vamos ter mais de 100 milhões de pessoas aí neste conjunto envolvido todos os dias. Eu levo meu filho, recebo meu filho, levo meu filho, o pai está ali. Então, se a gente colocar só um pai, a mãe e um filho, já vai dar 100 milhões de pessoas e os funcionários. Mas o restante da família, todo mundo está envolvido na educação. Então, tem que olhar isso como esse governo não consegue olhar. Muito obrigado, Rosa, você foi contundente. E aí eu queria agora passar para o nosso secretário, né, o Ellen, na MP, que tem, né, na área rural, na produção agrícola, na agricultura familiar, forte peso. Então, na MP foi incluído, primeiro, a autorização para poder usar os recursos, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar para destinação, enquanto, né, não volta à normalidade das aulas, para familiar. Né? Então, eu queria que o Ellen pudesse também observar esta questão e mais as outras preocupações, né? Porque eu acho que vocês que estão, né, na ponta, segurando aí, como bem disse a Rosa Neide, né, nós estamos, através da educação,
praticamente em contato com, no mínimo, 90% da população brasileira, né? Direta ou indiretamente. Bom, primeiro eu poderia facilmente aqui só acompanhar a relatora Rosaneide e já estava resolvido aqui a minha fala, viu? Tudo que ela falou, estou assinando embaixo e fiquei até com inveja, viu, deputada Rosa? A senhora falando, eu assumi a Secretaria Estadual de Educação em abril do ano passado. Então, olha só a minha situação aqui como secretário, buscando a liderança do Ministério da Educação. Eu não sei o que é isso aí que a senhora contou, não, de ter o Ministério chamando para conversar, dialogando, falando da educação, de um Plano Nacional de Educação. Eu não sei o que é isso, não. Eu sei o que é muita conversa com o secretário de outro estado, com o DIME, tentando buscar uma agenda da aprendizagem. Levamos isso, inclusive, para o MEC, ano passado, uma agenda da aprendizagem construída colaborativamente entre Concede e Undime, mas, enfim, essa agenda ficou entre nós, secretários estaduais e municipais. E assim a gente vai seguindo num momento complexo como esse, com problema de liderança na saúde, que nós estamos acompanhando aí no Ministério da Saúde, e nesse momento também sem liderança na educação nacional. Realmente, esse é o primeiro desafio, fazer com que o governo federal entenda que o Ministério da Educação ele é essencial para a educação pública brasileira. Nós precisamos do Ministério da Educação. O Ministério da Educação tem que defender a educação. Nós precisamos da articulação nacional do Ministério. Enfim, na falta dessa liderança, os estados e municípios eles estão trabalhando realmente num momento de muita parceria, de conversa realmente entre todos os estados e municípios, buscando aprender uns com os outros. E como a deputada também citou, nós temos realidades distintas no Brasil, nos estados, e eu digo dentro da própria escola. Eu tenho aqui em Escola do Piauí ensino médio, ensino fundamental, eu tenho EJA e tenho educação profissional. Imagina só uma escola dessa. Eu tenho aqui faixa etárias, falando só de idades aqui distintas, quando eu falo da EJA, quando eu falo do ensino fundamental, quer dizer, uma escola mista, no município onde eu só tenho uma escola. Então, eu tenho realidades distintas dentro da própria escola. E, acho que foi o Heleno que citou, foi a deputada Tereza que citou, nesse retorno, o Estado não pode ir e o município não ir. Quer dizer, tem que ir juntos. Porque, dou só um exemplo simples, o transporte escolar em metade do estado do Piauí, por exemplo, em muitos estados é assim, ele é feito em parceria. Então, ou a gente vem junto ou não tem nem transporte. E, aliás, vamos só falar, que transporte é esse? Que adaptações são essas nesses transportes? Se a gente fosse botar aqui a foto dos transportes que levam os nossos estudantes para as aulas, os que já são em tempos normais, imagina o que nós vamos precisar agora, nesse momento, em que nós estamos falando aí de contágio e tudo mais. Então, imagina aí só um serviço que é essencial. Enfim, então são muitos desafios, e aqui eu fico com esse primeiro grupo. Realmente, os desafios de nós termos a tranquilidade, porque aqui eu falo de tranquilidade mesmo, imagina o que é um professor, um profissional de educação, tendo que ir voltar para a escola por causa de uma decisão, sem ele se sentir seguro. E ele volta para casa, ele pode ser um risco para a família. E assim é o estudante. Olha, eu conheço várias famílias que já disseram que os filhos não voltam se a gente decretar a retomada das aulas. E eu não estou falando só da rede pública. Eu converso também com o setor privado e eu conheço pais, famílias de escolas particulares que disseram, olha, se voltar agora aqui no Piauí, a gente tinha um decreto que suspendia as aulas até 31 de julho. Então tinha um grande temor aqui da sociedade desse retorno já em 1º de agosto. Por isso que o governador já se antecipou aqui e já postergou lá para 22 de setembro e vamos analisar o que é possível. Quer dizer, já deu um grande distanciamento dessa possibilidade de retorno. Então nós temos essa questão do desafio sanitário. Eu já fiz o orçamento aqui na secretaria do que é álcool, do que é máscara, adaptações de banheiros, pias, salas de aula, testes, e eu digo para vocês, o orçamento não é pequeno. É algo realmente que assusta, e você não vai manter isso por um mês. Isso vai ficar por um tempo. Então, o protocolo não é só para voltar, é para continuar na escola. Então, não é simples financeiramente falando. Então, aqui são desafios realmente tremendos, e sem o MEC complica muito mais. Foi tocado também aqui na fala a questão realmente do lado emocional das pessoas. No momento que está todo mundo angustiado, aqui na rede, inclusive, nós tínhamos antecipado as férias, e a gente já está vendo a necessidade, nesse momento, de darmos férias para a rede, que é realmente um trabalho muito exaustivo dos professores, uma pressão muito grande
para os professores conseguirem realmente manter a educação nesse momento de pandemia. Então, a gente já está revendo, inclusive, o posicionamento das férias. A gente está vendo que é necessário, nesse momento, uma parada na rede, para a gente poder descansar, as escolas, professores, todo mundo refletir sobre esses 3 meses que nós passamos aqui de aulas não presenciais, inclusive as famílias dos estudantes. Então, esse lado emocional também está sendo cuidado também aqui pela rede estadual de educação. Um risco tremendo de evasão, de abandono escolar. Se a gente já tem esse fantasma do abandono, da evasão, da distorção idade séria na educação brasileira, em especial na pública, a gente tem essa luta constante para a gente não perder o estudante. Num momento como esse, é um risco tremendo. Então, nos protocolos aqui de retomadas, nós vamos ter que falar de um momento de busca ativa também desses estudantes, para a gente não deixar ninguém para trás. E trazendo o estudante, quando for possível, sanitariamente falando, voltando para a escola, a gente precisa cuidar porque dos estudantes, um a um. Aqui vai ser realmente caso a caso, não vai ser uma diretriz de rede, a gente vai ter que olhar escola por escola, turma por turma, estudante por estudante, professor por professor também, porque os estudantes vão voltar com certeza com estágios distintos em situação de aprendizagem. Vamos simplificar aqui falando só de aprendizagem. Então a gente vai ter que fazer, se for o caso, uma avaliação diagnóstica, vamos ter que trabalhar, identificarmos as possíveis desigualdades, aliás, possíveis não, as desigualdades que estão sendo criadas realmente neste momento, e nós vamos ter que cuidar de tudo isso na retomada, quando nós tivermos realmente segurança de voltarmos para o chão da escola. E aqui eu repito, o chão da escola não pode ser um ambiente de contágio do novo coronavírus. Como foi dito, a população educacional, ela é imensa no Brasil. Aqui na educação básica do nosso Piauí, nós temos 1/3 da população diretamente do Piauí tocando na educação básica do nosso estado. Não estou nem falando dos serviços acessórios aqui. Então, não tem como, nesse momento, a gente realmente dar uma ordem de retomada das aulas num momento como esse. Então, o momento aqui é realmente de cuidarmos, nos prepararmos, planejarmos e quisera nós aqui, secretários de Estado da Educação, secretários municipais, que nós pudéssemos ter o apoio forte do Ministério da Educação. Obrigado, Ellen. E, Tereza, nós temos situações muito diferenciadas, né? Entre tantas diferenças, tem estado que tem secretário da Educação com esta visão, né? Como Ellen colocou de forma muito clara. Agora, tem secretário de Educação, que nem aquele que quase virou ministro, né, lá do Paraná, entende que é uma outra lógica. Então, como é que a gente vai, né, pelo trabalho das bancadas estaduais, poder garantir todas as peculiaridades e as necessidades, tanto do protocolo, né, sanitário, como também das condições de aprendizado, né, dos nossos alunos? Eu espero que o CONSED também, ele consiga minimamente harmonizar as diretrizes básicas, respeitando as peculiaridades regionais, locais, internas à própria escola. Por isso que nós não defendemos que haja avaliação quantitativa. A avaliação tem que ser diagnóstica, sim, e considerar também muito das subjetividades que virão acompanhando professores e alunos depois dessa pandemia. As experiências, as vivências, como é que isso vai poder ser aproveitado pedagogicamente? Por falar nesse secretário do Paraná, Ideli, um receio que nós temos é este, porque as mídias digitais não podem ser desconsideradas, isso é verdade. A gente já vinha no processo de debate sobre elas, mas muito pontual e também muito emergencial. Agora a gente está vendo que elas podem adquirir uma importância pedagógica que não rivalize com o papel do professor, muito pelo contrário, elas podem ser e devem ser um equipamento de apoio, um equipamento que possa produzir mais aprendizagens, outros modelos de aprendizagens, outra forma de interação, não apenas como está sendo feito em alguns municípios e estados, do conteudismo sem nenhum retorno. Então, isso é uma das questões que a gente tem que ficar muito, muito atento e atenta, porque, falando desse secretário, a parte mercadológica da educação está a mil também.
as plataformas privadas vão bater na porta de tudo que é secretário, de tudo que é prefeito, de tudo que é governador, mirabolantemente preparadas para oferecer o que há de melhor para suprir aquela necessidade do que estão chamando de sistema híbrido e, doravante, se apropriar e se firmar mesmo como um espaço pedagógico, muitas vezes sem estar devidamente inserida no projeto político-pedagógico da escola, muito menos nos planos municipais de educação, muito menos na realidade de cada escola que responde pelos estudantes, pelo fazer pedagógico dos professores, pelas peculiaridades que existem. Então, esse é um aspecto que a gente tem que ter muita atenção, porque já estão se movimentando para isto. E há também, da parte dessas experiências, que se considerar o que ocorreu com os professores nesse período, o que ocorreu com os estudantes nesse período, e já há, por outro lado, um movimento de pressão das entidades privadas, da rede privada, para voltar, e um movimento dos próprios professores, que é uma camada mais conservadora da categoria que existe, querendo contrapor professores de rede pública a professores de rede privada. Então, é outra coisa que a gente tem que ter, além, um cuidado muito grande, porque os professores de rede pública, infelizmente, como muitos são contratos temporários, muitos. Tem redes que têm 30% de contratos temporários. Esses contratos são vulneráveis, são precários. Eles podem já terem sido cortados, como ocorreu em alguns estados e em alguns municípios. Ao passo que na rede privada, se não tiver aluno, não tiver mensalidade, também não tem professor. Então, os salários dos professores não estão sendo cortados e não é para ser, porque eles estão trabalhando. Não é uma discussão absolutamente inócua, é uma discussão muito de ameaça e de pressão para voltar de qualquer jeito. Hoje tem uma declaração, né, do Nicoleles, que é quem coordena essa parte científica do consórcio Nordeste, dizendo exatamente isto: não é hora de voltar, principalmente crianças pequenas, onde há uma pressão também, porque a mãe precisa trabalhar, já alguns serviços estão abrindo, como se a escola também tivesse esse caráter apenas de receber criança para a mãe trabalhar. A nossa dimensão é bem mais ampla, bem mais significativa do que esta, né? Então, é um conjunto muito complexo, que eu espero que seja tratado com muito planejamento, com muito respeito à vida, respeitando os profissionais. Quantitativamente, Ellen, aqui em Pernambuco, nós representamos 1/4 da população, quando junta todo mundo, as famílias, os estudantes, os trabalhadores em educação. 1/4. Então, o nosso poder também de mobilização, de pressão, de organização, precisa ser exercido nessa direção. Nós queremos voltar, esperamos voltar, mas não vamos voltar de qualquer jeito. Afinal de contas, são quase 70 mil vidas perdidas, e muitas poderiam ter sido salvas se a gente tivesse um governo responsável, se a gente tivesse um presidente responsável e não um presidente negacionista. Um presidente que nega a ciência, um presidente que permite que o Brasil fique há 54 dias sem ministro da Saúde e há 20 dias sem ministro da Educação. 2 áreas vitais de afirmação de direito da população, seja pela vida, a vida do corpo, seja pela vida da mente. Então, é necessário que a gente dome esta criatura, não é? Que a gente faça valer a nossa força dos estados, dos municípios, das casas legislativas, das categorias, para que só voltemos quando tivermos segurança. Muito obrigada, Tereza. E aí eu lembro, né? Passou aquele vídeo do presidente de Portugal dando uma aula, né? A diferença, a gente tem vontade de cortar os pulsos, né? O presidente da República de Portugal vai, né, às redes sociais e dá uma aula, né?
para contribuir com o processo educacional. E aí, Heleno, já que a gente não tem presidente e professor, né? Podia ter tido, né? Podíamos ter hoje na presidência da República o nosso querido ex-ministro Fernando Haddad. Como é que vocês estão, né, agora nesta reta, né, digamos assim, de retorno, né, de como é que vai ser toda esta movimentação e preocupação, né, dos professores? Eu tenho prestado muita atenção que naquele esforço de suprir os alunos, né, que não têm internet, não têm equipamento, muitas escolas estão fazendo plantão, né, para poder entregar, né, material e tal, e o índice de contaminação desses plantões está extremamente preocupante, né? Verdade, né? É preocupante para todo mundo, e num país federado, Ellen, que não tem Ministério da Educação, ainda tem um governo federal que atua contra a vida e a educação do nosso povo. É terrível, né, o que estamos vivendo nesses dias. E nos traz bastante preocupação essa situação do vírus, que é uma preocupação mundial, que provocou uma crise econômica terrível para o mundo todo e aqui para o Brasil, mas estamos preocupados com essa perspectiva de retorno. Tem redes colocando agora para julho, retornar, 20 de julho, outros 3 de agosto, e a grande preocupação é com a infraestrutura das nossas escolas. Já foi levantado aqui esse debate. Essa preocupação está ligada a outras preocupações desse governo assassino, desse governo destruidor de políticas. Nos preocupamos com a emenda constitucional 95, de 2016, do golpista Michel Temer. Nos preocupamos com a PEC 188, de 2019, desse governo assassino Bolsonaro e Paulo Guedes, que quer acabar com os 25% vinculados à educação. Isso ataca o Fundeb, que está em debate, e precisamos manter a pressão para, de fato, entrar na pauta na próxima semana. Com relação aos profissionais e aos estudantes, também já foi levantado aqui diversas preocupações. E aí nós queremos externar que estamos bastante preocupados com o cuidado emocional da comunidade escolar, a saúde mental dos trabalhadores e dos estudantes, e essa questão da segurança sanitária, que precisa ser plena para garantir esse retorno das atividades. Por isso, Ideli, Rosa, Tereza, ela e todos e todas que estão nos acompanhando, nós temos que enfrentar essas preocupações mantendo uma firme mobilização virtual, como estamos fazendo. É força, pressão necessária, como estamos fazendo, e agora, dia 10, tem dia de mobilização virtual e simbólica pelo Fora Bolsonaro. Nós temos que participar efetivamente desse processo. Denunciar todas as medidas segregadoras, excludentes e assassinas, né, quando se impõe o retorno sem o cuidado necessário com a vida do nosso povo. E resistir, né, não atender às imposições enquanto não tivermos a segurança de ter uma plena atividade sanitária que proteja as nossas vidas. Esse é o momento para a gente fazer isso e continuar firme nessa batalha, companheiras e companheiros. Forte abraço. Olha, eu quero dizer que o debate ele é extremamente complexo, né? Um tema muito complexo, mas que tem, de todos os que estão aqui participando, e um contingente grande em todo o país, colocando esse tema com a importância que ele tem pelo alcance, né? Como a gente mesmo diz, direto ou indiretamente, nós estamos tratando da saúde de aproximadamente 90% da população brasileira. E então eu queria agradecer mais uma vez, né, a Fundação Perseu Abramo, o Observatório Coronacrise, de dar a oportunidade para que as questões educacionais, como disse a Tereza, né, estivessem em evidência e a gente pudesse debatê-las, né, e pudesse manter, né, aceso a esta preocupação que é de todos nós. Queria também dizer que na terça-feira que vem
é Vota Fundeb, Vota Fundeb, Vota Fundeb. Então, toda a nossa mobilização, entende, na terça-feira, para pressionar os deputados para votar o Fundeb. E na sexta-feira, dia 10, é Fora Bolsonaro, Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. E, então, eu quero agradecer a nossa querida Rosa Neide, nossa deputada, né, federal do Mato Grosso, a Tereza Leitão, deputada estadual de Pernambuco, o nosso secretário de Educação do Piauí, Ellen Gera, e também Heleno, meu companheiro, né? Eu sou ainda da época da CPB, entende? Professora, antes da CNTE, nós tínhamos a Confederação dos Professores do Brasil. Então, eu sou bem antiga, né? Bem antiguinha. Mas a gente continua na luta porque a educação merece, né, toda a nossa atenção, empenho, carinho e dedicação. Então, um beijo a todos. Obrigado à Fundação Perseu Abramo, Fórum, DCM 247, que estão, né, também transmitindo e fazendo a rede aí do Observatório. Um beijo a todos, boa noite e vamos em frente, né? Que tá difícil, mas a gente não se entrega. Aqui em Santa Catarina